Boa noite, pessoal. Boa Grande noite. amigo. Tudo certo por aí? Tudo certo, pá. Começamos aqui com um Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, para poder dar uma animada no dia, esses dias aí, essa quarentena, 6 Já, horas da tarde, do dia 16 de julho, já para comemorar o dia do rock que foi essa semana, né? naturalmente, segunda-feira. Pessoal, boa noite a todos. Vou fazer aqui uma rápida introdução e aí depois eu passo a bola para Diego, porque hoje a live é só dele. Só vou estar aqui no início e no final, beleza? Mais uma live em parceria do nosso canal Geologia Geral com o Grupo de Estudos em Ciências Ambientais, o GECAM, da UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do qual eu faço parte como docente. E junto com essa parceria tem surgido justamente essas lives propiciando que a gente possa fornecer a vocês certificados que vai auxiliar nas atividades complementares que todo aluno de graduação precisa ter, certo? Então, a live de hoje é uma introdução à parte fundamental da mineralogia macroscópica. O Diego não vai trabalhar com a parte microscópica, é apenas a parte macroscópica, certo? O link para o formulário para a solicitação de certificados eu vou inserir ao longo da live algumas vezes, e eu passo a palavra agora para o Diego. Daqui a pouco minha cara e minha voz somem daqui e fica só essa cara maravilhosa do nosso chefe, beleza? Com você, Diego. Bom, boa noite, pessoal. Isso aqui é mais uma live do nosso Geologia Geral. Vos trago somente hoje a minha pessoa, não tão bela quanto o Marcos, não tão bela quanto o Lucas, mas espero aqui trazer um pouquinho para vocês de informação, curiosidades. Hoje aqui é um negócio bem tranquilo, bem de boa. Só aqui, ó, um cafezinho com o Diego, só para a gente poder ter um bate-papo. Vocês vão comentar aí comentar nos comentários algumas dúvidas, curiosidades. O Marcos vai estar aqui, por exemplo, inserindo as perguntas a qualquer momento. E aí a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre a parte bem macroscópica. Não tem hoje nada de microscópica. Hoje é só a parte, uma introdução, como quais são os minerais, como identificá-los. Uma coisa bem tranquila para quem está começando, quem é calouro, começou a fazer agora a parte de introdutória. Então, a gente vai trazer aqui um bate-papo bem tranquilo, bem de boa. Deve durar aqui mais ou menos uma meia horinha, é o tempo de uma garrafa de café. Quem tiver um biscoitinho, coloca um biscoitinho aí. E tomate chegou para embelezar. Não vejo outro charme, outra fonte de charme. É quase um raio de luz de beleza e de charme e de malemolência na geologia baiana. Então, pessoal, vamos aqui colocar o nosso slide, nosso primeiro aqui. Bom, você já deve conhecer a gente aqui do Geologia Geral. A gente já tem mais ou menos aí uns 2 meses trazendo-vos informações acerca da geologia, de ciências, algumas curiosidades, parte de pesquisa. A gente já teve também a parte de curiosidades geológicas, alguns tópicos, tem o Geologia com Vida, que traz alguns temas mais específicos com debates. E hoje a gente vai estar aqui inaugurando uma sessão aqui, Café com o Diego, bate-papo tranquilo, com um tópico que é Introdução à Mineralogia Macroscópica. Essa apresentação, essa live, tem um apoio da GECAM, como o Marcos já disse, e tem também um apoio da pós-graduação de Geologia da UFBA, que está na nossa coordenadora, a professora Simone Cruz, que está aqui dando esse apoio na divulgação, juntamente com a GECAM. Nós, os três, do Geologia Geral, os 3 participantes, temos como nosso CEO o professor Marcos, tem o Lucas, que é o professor de Geologia de Barreiras, e eu sou somente o estagiário e estudante de doutorado da pós-graduação, que eu faço pesquisa com o professor Herbert Conceição e a professora Maria de Lourdes. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar aqui. O que são os minerais? Qual é a classificação? Como é que eles são definidos nessa literatura? A definição é a seguinte: ele é uma substância sólida de ocorrência natural, com arranjo interno ordenado e composição química específica e de origem inorgânica. Porém, como tudo nessa vida, a gente tem aqui algumas partes que ficam assim meio que na sombra. Então, a gente tem aqui também, por exemplo, o mercúrio.
O mercúrio, nas condições normais de temperatura e pressão que a gente tem aqui na atmosfera, ele fica no estado líquido. Aqui, para quem não lembra, a galera um pouco mais velha, tinha aquele termômetrozinho que era de vidro, e aquilo que ficava ali cinzazinho dentro era o mercúrio, que aquilo ali, neguinho queria quebrar os termômetros da mãe, para poder ficar brincando e jogando assim, ó, de uma mãozinha para outra. A gente tem também aqui o vidro, que é um mineralóide. Ele, na verdade, ele é um líquido de alta densidade, que, por exemplo, e como é que a gente sabe que ele é medido assim nessa condição de mineralóide? Os vidros mais antigos, daquelas igrejas na Europa, eles estão lá há, sei lá, 10 séculos, muito tempo. Nunca fui não, mas quem já foi um dia pode ir lá conhecer, lembrar, e quem for de novo agora já vai poder saber. Se a gente pegar um paquímetro que mede distâncias muito curtas, muito pequenas, e medimos aqui a base e o topo desse vidro, a gente vai ver que aqui no topo ele já escorreu, então ele é bem mais fino do que aqui na base. Então, ele é o vidro, ele é um sólido, um líquido de alta densidade. E a pérola, por que a pérola está aqui? A pérola ela é também considerada um mineralóide, porque ela é de origem orgânica. Na verdade, como são geradas as pérolas? A gente tem o molusco, olha lá, ele está lá dentro da sua conchinha, quietinho. Aí, na hora que ele estiver ali bebendo aqui uma água, abriu a boquinha e entrar um grãozinho de areia, qualquer contaminação, para poder se proteger, o molusco ele vai lá e começa a soltar uma secreção. E aí, essa secreção vai começar a envolver aquele grãozinho de areia, aquela contaminação, e assim vai formar a pérola. A pérola nada mais é do que a secreção que está ali em volta dessa contaminação. Não se espantem, pois nem todas as pérolas são bonitinhas, aquele negócio bonitinho, redondinho. Não. Tem pérola bonitinha, tem pérola feinha, tem pérola pequena. Depende muito de como é como foi essa parte orgânica do molusco que estava ali dentro e colocou essa secreção para poder envolver, para se proteger daquela contaminação. A gente tem também aqui a olivina. A olivina, ele é um mineral, só que ele tem dois polos. Ele tem um polo puro do magnésio e o polo puro do ferro. Por exemplo, se a gente for ver aqui a composição química do ferro, da olivina, ela tem magnésio e ferro, mais SiO4. Se nós tivermos um polo puro com magnésio, se tivermos o polo puro com ferro, ele vai ser a faialita. Então, a composição da olivina ela fica sempre variando ali entre uma quantidade de faialita e uma quantidade de fosterita, sempre variando ali pela sua quantidade de ferro e magnésio. Atualmente, a gente tem pela International Mineralogical Association, que é quem regula, quem ordena, quem bota ordem nos minerais, nessa classificação, nós temos, da última vez que eu medi, nós temos 4.714 espécimes minerais catalogadas. Esse aí já deve ter aumentado essa quantidade, porque, por incrível que pareça, muitas vezes a gente não tem essa noção, novos minerais são descobertos a cada dia. Sempre você tem uma nova descoberta, por exemplo, se mudar só algum item na composição, já é um novo mineral. E você tem minerais que são específicos daquelas condições em determinados ambientes. Por exemplo, se nós tivermos um mineral que cresceu especificamente, por exemplo, em algum lugar aqui agora, Tobias Barreto, por exemplo, aqui em Sergipe, e aquele mineral se formar naquelas condições específicas daquele ambiente ali de Tobias Barreto, com aquela quantidade de água, com aquela fórmula química específica, ele vai receber o nome de Tubito, Tobias Barretito, ou o nome de quem descobrir. Então, para a gente ter essa coisa a mente aberta, que sempre vão ter novos minerais, de quantidades, regiões específicas, concentrações específicas de determinados elementos químicos. E também, destes 4.714 espécimes, talvez 150 possam ser chamados de comum,
outros 50 são ocasionais e o restante são raros ou extremamente raros. Aí eu trouxe para vocês aqui uma fotinha. Infelizmente, aqui nesse ambiente virtual, a gente não tem como estar mostrando assim, a quantidade dos minerais, as fórmulas químicas bonitinho para vocês, mas quando voltar às práticas, aí eu garanto que o professor Marcos e o professor Lucas vão mostrar para vocês. Aí vocês perguntarem, eu vi lá na live, eu quero ver uma galena, eu quero ver um quartzo. O quartzo vocês vão ver todo momento. Isso aí é rodo. Tá aí, ó. Qualquer lugar, você tá chutando quartzo aí e nem sabe. Tem outro aqui, ó. Tem um quartzo aqui. Não? Aquela pedra bonitinha que ninguém joga nos outros. Quartzo é o mineral mais comum que a gente tem aqui na Terra. E perguntem também aos professores de vocês para o diamante. O diamante, também de composição extremamente simples, somente o carbono. Então, coloquem aí, peçam aos professores de vocês quando começar a aula, quero ver um diamante. Eu nunca vi, só na joalheria, mas assim bonitinho, eu nunca vi. E se a gente tiver um agregado desses minerais, a gente vai ter o quê? As rochas, que são vulgarmente também chamadas de pedra, aquilo que a gente joga nos outros, que a gente não gosta. Então, nós temos as rochas, os três principais grupos são as rochas ígneas, temos aqui um granito, nós temos aqui as rochas sedimentares, que o professor Marcos já fez uma live, que adiantando para vocês aqui um spoiler, vai estar amanhã no nosso podcast, a aula do professor Marcos no Spotify, e as rochas, o grupo de rochas metamórficas, que também já foi o nosso podcast anterior no Spotify. Em breve, o professor Lucas vai estar aqui fazendo para vocês uma live de rochas ígneas. E as rochas, elas podem ser formadas por um ou mais minerais. Normalmente são os agregados. E uma coisa que eu acho bem legal a gente comentar aqui, só para não passar batido, que a gente tem que ter noção que a geologia está sempre mudando, sempre constante evolução. Então, as rochas, elas não são ígneas, elas não são sedimentares, elas não são metamórficas. Elas estão, por causa do ciclo das rochas, isso vai estar sempre em movimentação. Aí a gente vai ter uma coisa à parte, uma grande variedade desse movimento. Nós temos também, aqui, avançando, o início, que o professor Marcos aqui vai trazer para a gente aqui um pouco como é o início, essa parte dos minerais. Se a gente for criar como se fosse uma regrinha, uma analogia na nossa cabeça, a gente pode ter que o seguinte: os minerais, eles seriam as letras. Os átomos, eles seriam as letras, que vão formar as palavras. Se nós avançarmos um pouquinho essa combinação de átomos, nós vamos ter os minerais. E assim como, aumentando essa complexidade, essas ligações, se nos átomos nós tínhamos os átomos e as letras, agora nós temos os átomos formando minerais e as letras formando palavras. Aumentando assim essa complexidade, evoluindo no conjunto, nós teríamos que o conjunto de minerais seriam as rochas e o conjunto de palavras seriam os livros. E aumentando um pouquinho mais a complexidade, aí a gente tem que todo esse ambiente onde estão juntos, colocados juntos no mesmo ambiente, no mesmo espaço, nós temos o planeta Terra, que é onde nós temos esse espaço onde estão todas as rochas. E, fazendo a nossa analogia novamente, onde estão todos os livros? Eles estão nas bibliotecas dispersas aí ao longo do planeta. Então, como se formam os minerais? Como que os minerais, cada tipo de mineral, cada grupo, ele vai formar num ambiente específico. Eles vão ter condições muito específicas que vão variar de altas pressões, baixas pressões, altas temperaturas, alta pressão, baixa temperatura, alta pressão. Isso vai depender do seu contexto geodinâmico, da tectônica, do ambiente de formação. Mas a gente vai aqui tentar trazer um pouquinho da forma mais simples para vocês. Os minerais são formados por reações, interações de átomos de dois ou mais elementos, como a gente comentou aqui, com proporções fixas
e vão produzir novas substâncias químicas, os compostos químicos. Então, um exemplo aqui para a gente poder ter como é feita essa cristalização, essa mudança no ambiente. Se a gente pegar aqui, tiver um balde, vocês vão lá pegar, vocês podem até fazer essa experiência em casa também. Pegou um balde, deixou a tampa furada, encheu ele aqui de água e botou aqui, pegou o sal de cozinha, vai lá no mercado, pega o sal de cozinha e joga dentro. 1 litro, digamos que tem 1 litro. Deixou a tampa furada. Vai lá, você mistura, vai estar lá tudo disperso. Depois de alguns dias que você deixou ali a tampa furada, vai ter uma evaporação pequenininha ali, ó. Todo dia vai começando a evaporar um pouquinho da água, vai diminuindo. Essa concentração de sal, ela vai mudar. O sal NaCl, ele vai começar a se ligar, vai ficar muito saturado esse ambiente. Então, você vai ter um ambiente propício à formação dos cristais de NaCl, que é a halita, que é o sal de cozinha. Aqui, ó. Todo mundo tem, no mínimo, um mineral dentro de casa. Se não tem, ali acabou um pouquinho, só vai lá no vizinho, pega, olha, eu quero um mineral aí, me dê um pouquinho de halita aí. Pronto. Isso aí, todo mundo tem em casa, que é o halita, o NaCl. Aqui a gente já tem um outro contexto, um contexto muito mais complicado, onde cada um ali vai estar formando um tipo de ambiente diferente, um grupo mineral diferente. Então, eu trouxe isso aqui, não é para se assustar, é só para a gente ver os diferentes tipos de ambientes tectônicos onde esses minerais vão ser formados. Por exemplo, aqui, na zona de colisão, uma colisão com crosta oceânica com crosta oceânica, vai formar um mineral diferente desse ambiente aqui, intraplaca, que é um ambiente extensivo, um ambiente de abertura. O mineral que é formado aqui no ar continental, ele é diferente do que é formado aqui no ar continental pós-colisional. Então, com o avanço do curso de vocês, do conhecimento, com o tempo, a gente já consegue ver, ó, tal mineral, ele é específico de determinado ambiente, essa paragênese. Então, a gente vai vendo que alguns minerais eles podem ser indicativos de ambiente, como a gente tem os minerais indicativos do tipo de metamorfismo nas rochas metamórficas. Então, isso aí é só um aperitivo para vocês verem que a coisa ela pode ser um pouquinho mais legal ali, variar um pouquinho. Então, vamos ver, vamos seguir adiante aqui, que hoje o negócio só é um cafezinho, bate-papo. Então, vocês estão vendo aí a tabela periódica com os elementos. Esses elementos, eles vão se combinar com seus diferentes grupos, vão formar diferentes tipos de minerais. Você vai ter os óxidos, os sulfetos, os silicatos. E a gente tem aqui, vou focar aqui no mineral um pouco mais simples, que a gente tem muito contato, que é o NaCl. Aqui, ó, você vai ter a ligação do sódio, um átomo do sódio com um átomo do cloro. Vai formar a halita, NaCl, o sal de cozinha. Então, vocês, com o avanço do conhecimento de vocês, na pesquisa de vocês vão ver. Então, tem aqui os terras raras que vão formar outros tipos de minerais, os sulfetos, os fosfatos, os nitratos, as apatitas, os carbonatos com cálcio. Então, aqui, ó, você pode misturar isso aqui tudo, essa tabela aí, e vai dar um catatal de mineral aí diferente. E, nesse catatal, a gente tem alguns elementos químicos que são de maior abundância. Então, eles vão formar os principais grupos. A gente tem aqui nessa tabela, nessa corzinha aqui, um amarelinho, begezinho, a gente tem aqui, por exemplo, o sódio, magnésio, o potássio, o cálcio, o ferro, a sílica, o fósforo, o alumínio, o oxigênio. São os elementos de maior abundância e que vão formar ali, vão estar presentes na maioria dos minerais. E a gente tem também aqui, em azul, os elementos de menor abundância, mas que têm uma grande importância geológica. Seja por construção civil, seja pela mineração, seja até por uma questão de estudos para interpretação de ambientes geológicos. A gente tem aqui, por exemplo, o carbono, que é usado para poder a datação de carbono 14, isótopos estáveis, que vão dizer eventos mais recentes. É muito comum a gente estar vendo aí a parte de as idades mais novas, então no antropoceno, coisa que está sendo muito discutida atualmente na geologia. A gente tem aqui também o zinco, o cobre, o níquel, o enxofre,
que vai estar formando os sulfetos, que vão estar formando a pirita, a pirita, a bornita, a calcopirita, que vão estar dando para a gente o cobre, por exemplo, onde o Vitor trabalha lá na Caraíba, ele explora muito a bornita, a calcopirita. Então, essa aqui foi a parte da introdução, a parte um pouco mais geral, e agora a gente vai estar avançando um pouquinho na identificação dos minerais. Quais são as propriedades que a gente tem para poder chegar no mineral ali e falar assim, ó, esse aqui é hematita, esse aqui é magnetita, esse aqui é o quartzo, esse aqui é a pirita. Então, são uma série de propriedades físicas que a gente tem, ou são medidas em laboratório, não é nada muito complicado que você vai precisar de um laboratório da NASA, pode ficar tranquilo. São propriedades que a gente tem divididas aqui em 2 grupos no nosso bate-papo de hoje. São as propriedades dependentes da luz e as propriedades mecânicas. Dentre as propriedades dependentes da luz, a gente tem o brilho, a diafaneidade, que é um negócio simples, não fiquem assustados com o nome. Temos a cor. Dentre as propriedades mecânicas, nós vamos ter a dureza, risco ou traço, clivagem, partição e fratura, densidade e o hábito cristalino. Vamos lá. O que é o brilho? O brilho, normalmente, a gente já vê logo de cara. Brilhou ali, bateu a luz, pronto. Você vai saber que grupo de mineral é. E o brilho, ele pode ser metálico. Normalmente está muito relacionado aos metais, aos óxidos, tirado aos metais polidos. Submetálico, que são os menos intensos. E os não metálicos, que normalmente vão estar relacionados com os silicatos. Eles podem ser transparentes ou translúcidos. Então, uma coisa que a gente tem muito fácil de se ver. Brilho metálico, você vai ser normalmente vai ser um óxido, um sulfeto. Aí a gente já tem aqui, ó, por exemplo, a pirita, que tem aquele brilho amarelo, claro, que bateu a luz, o cara vê logo ali, ó. Brilhou, cegou, chama a atenção, o pessoal às vezes coloca para vender, quem vai ver naquelas lojinhas que vende mineral, vai estar lá. Sempre vai ter uma piritinha brilhando ali para chamar a atenção. Você pode ter uma galena, você pode ter uma hematita, especularita, que brilha muito também. E você vai ter os minerais transparentes e translúcidos, que vão ser aqueles onde você não consegue ver, você consegue ver um pouquinho do outro lado, que seriam os translúcidos. E os transparentes são aqueles que você não vai estar dizendo. São os transparentes, você consegue enxergar pelo mineral. E aí vem a diafaneidade, que é essa característica de permeabilidade com relação à luz. Nós temos os minerais transparentes, onde você consegue enxergar aqui do outro lado. Vocês podem ver aqui, ó, o professor Lucas, para quem não conhece, mostrando, segurando uma placa de vidro. E você consegue ver toda a beleza, o charme e a malemolência nessa barba de lenhador. Nós temos também aqui os minerais translúcidos, que é aquela como se fosse uma placa de vidro e você não consegue enxergar do outro lado, uma placa um pouco fosca. E os minerais opacos, que não deixam atravessar a luz. Quem está aqui, sou eu aqui atrás, segurando essa plaquinha, com um lembrete de que sigam o canal. Não esqueçam de seguir o canal no Spotify, no Instagram, no YouTube. Não esqueçam. É importante e vamos lá. A gente tem também aqui o seguinte. A diafaneidade, como eu já disse para vocês, pode ser o quartzo cristalino, aqui. A gente tem aqui, por exemplo, muito comum na Chapada Diamantina. A gente tem também aqui a fluorita, que deixa passar só um pouquinho da luz, mas não muito. E a gente tem também aqui a arsenopirita, que é um mineral opaco, não deixando passar a luz. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, o meu quartzo, ele não é tão bonitinho. Ele tá mais para a fluorita aqui, né? Passando muito um pouquinho da luz. Para quem estiver vendo aqui no Spotify, ouvindo no Spotify, vem depois no YouTube aqui para poder ver os minerais, assiste o vídeo. A cor. A cor também é outra propriedade que a gente vê logo de cara. Todo mundo já sabe logo, ó. Essa garrafa aqui é amarela. A caneca aqui é branca. Então, isso aí também, os minerais, eles vão ter também suas características. E a cor, ela resulta da absorção por parte do mineral
de algumas radiações que compõem a luz branca, que é, por exemplo, a luz do sol, a lâmpada do laboratório. Por exemplo, aqui a gente tem a fluorita, bonitinha aqui, um roxinho bonito. Temos aqui também a rodonita, esse rosinha aqui. E os minerais, eles podem ser divididos em dois grupos, os idiocromáticos e os alocromáticos. Esse tópico também a gente até já comentou um pouquinho nos nossos primeiros esquemas de dúvida, que a gente colocou lá, por exemplo, dúvidas geológicas. Então, o que são os minerais idiocromáticos? São minerais que apresentam uma cor constante, característica própria da sua própria estrutura, da sua composição química. Por exemplo, aqui a gente tem uma malaquita. A malaquita, ela sempre vai ser verde. Por exemplo, aqui a gente tem a azurita, ela sempre, como já disse, sempre vai ser azul. Outro mineral, a galena, ela sempre vai ter aquela cor cinza. A pirita sempre vai ser aquela cor amarelo, um pouquinho pálido. Outro mineral, por exemplo, a calcopirita, que antigamente era muito atribuído esse nome, como o ouro de tolo, o antigo. Por exemplo, que passa no filme, o pessoal mordendo a moeda de ouro para ver se é de verdade, para quem lembra os filmes antigos. Então, uma curiosidade aí que vai, o ouro de tolo era a calcopirita. Uma coisa que é bem importante para a gente conseguir ver assim, a luz de verdade, a luz que é a propriedade específica daquele mineral, ela não pode estar com aquela superfície de alteração, aquela capinha de alteração, como se fosse uma ferrugem. Sempre que você chegar em um laboratório e for identificar um mineral, às vezes está meio sujo, assim, é normal, a poeira, oxidou, dá uma lavadinha, passa às vezes uma bucha, só jogar uma água, e já tirou essa alteração superficial e você já vai conseguir ver a cor assim, específica daquele mineral. E aí a gente tem aqui os alocromáticos, que vão apresentar uma variação de cores do próprio mineral, somente pela elementos que vão entrar naquela estrutura do mineral no momento que está se formando, e aí você vai mudar a cor do mineral. Ele vai continuar sendo, por exemplo, aquele mineral, porém, com uma cor diferente. Que esses elementos, essas impurezas que entram no momento da cristalização do mineral, eles são chamados de elementos cromóforos. A gente tem aqui, por exemplo, a ametista, o quartzo, onde dito que no momento da cristalização ali do quartzo, você entrou um pouquinho de titânio, então você vai dar essa cor roxa. A gente tem aqui o quartzo branco, o quartzo leitoso. Normalmente ele se cristaliza em ambiente de intemperismo, para quem já foi no campo, sempre vai acabar achando um veio de quartzo. Então, você vai ter ali, ele vai ser o quartzo branco, vai ter alta temperatura, quartzo leitoso. A gente tem aqui o quartzo rosa, que normalmente, um cara que entrou no curso, ele quer dar logo para namorar no quartzo rosa, toma aqui a pedrinha do amor, da geologia. A gente tem aqui também esse quartzo citrino, que normalmente é formado a altas temperaturas. Às vezes você consegue até, o pessoal faz ele artesanalmente, algo no interior da Bahia, o professor Marcos comentou sobre isso. E a gente tem aqui também, no polo extremo aqui, seria o quartzo esfumaçado, que é como se fosse um quartzo cialino, formado um pouquinho uma temperatura menor ali, que estava cristalizando. Você entrou com um pouquinho de vapor, uma contaminação aqui, algum volátil, e aí como se ele tivesse queimado, assim, bem vulgarmente dizendo, aí ele dá essa cor mais acinzentada. E aí você pergunta, não, só vai ter isso no quartzo? Não. Tem em vários elementos, entra nas estruturas dos minerais. Então, às vezes você pegou um mineral ali, em determinada região, ele tem uma cor diferente do que é usual. Então, vocês não se assustem, você normalmente vai estar explicado, vai ter aquela ocorrência local, e aí vocês fiquem sempre bem atentos. Tem um feldspato verde. Rapaz, por que tem esse feldspato verde aqui? Porque ali na região de Campo Formoso você tem a mina da Ferbasa e a mina de cromita. Então, a cromita ela não está restrita ali à mina da Ferbasa, ali naquele ponto específico. Então, pode ser que na hora da cristalização do feldspato você entrou um pouquinho de cromo ali na cromita. Desculpa, nos feldspatos. Então, você vai estar gerando aquela cor feldspato verde. Para quem estuda na UFBA, um campo de econômica é certo, e ali? Na Ferbasa
E às vezes você vai ali também no garimpo de esmeralda. Aí você vai encontrar ali o seu feldspato verde, é bem bonito, é um pouquinho raro, e quem quiser pegar uma amostra, vale bem a pena. A dureza. Agora a gente chegou aqui num tópico que é bem interessante. A dureza, ela é a facilidade com a sua, define com a facilidade com que a sua superfície pode ser arranhada. Então, um caso típico de dureza é o seguinte: o quadro negro e o giz. Isso aqui, para quem é mais velho, quem é novo nem sabe o que é. Mas pronto, tem um quadro negro, o giz, ele está ali, que é verde, né? Você está ali duro, aí você vai ter o seu giz, que é formado de cal. Então, no momento que você passar o giz, quem vai estar deixando a cor, o material, é o giz, não o quadro, né? Então, a gente sempre tem aquele dito popular de dizer que é o giz que risca o quadro. Mas, geologicamente, na hora que vocês estiverem ali, mineralogicamente, ali no laboratório, testando as suas amostras, comparando um pouco da dureza entre os minerais, dentro da escala de dureza, vocês vão ver que a propriedade no nosso ramo da geologia é o quadro é que risca o giz. Por quê? Porque o quadro ele é mais duro do que o giz. Então, vamos ver como que seria um teste desse giz riscando o quadro. A gente pegou aqui o giz amarelo e fez mais um lembretezinho aí, ó. Se inscreve no canal, dando aquela blogueirada agora e badala o sininho aí. Tem um sininho, vai estar aqui embaixo, aqui em algum canto. Vocês vão aí no celular, no computador, clica no sininho aí, marca, que a gente fica alegre, faz mais vídeos e depois também a gente vai abrir novos tópicos para vocês dizerem, eu quero que vocês falem sobre granitos, eu quero que vocês falem sobre petróleo, eu quero que vocês falem sobre nada, conta aí uma história, conta piada. A gente vai fazer também um momento como esse. E aí, com a parte da dureza já definida, assim, essa parte teórica, a gente tem a comparação. Normalmente, quando você está no laboratório ali fazendo esse estudo, você vai comparar os minerais. Você vai ver como é que você vai... Esse é mais duro do que aquele. Por exemplo, o mineral bem molinho é o talco, dureza 1. A gente tem a dureza 2 do gipso, a calcita 3, fluorita 4, a apatita 5, ortoclásio 6, quartzo 7. Esses, até os 7, são que vocês normalmente vão encontrar nos laboratórios. Aí agora, topázio, córidon, que talvez eu conheço também como rubi, e diamante, esses aí, meus jovens, vai ser mais complicado de vocês encontrarem. Mas chegou ali no 7, vocês já estão tranquilos. Por exemplo, o 7 com o quartzo, você já consegue riscar a fluorita. Então, o quartzo, ele é mais duro do que a fluorita. Aí vocês vão ver, aí eu cheguei aqui agora no 5, quero comparar a fluorita com a apatita. A fluorita, ela não vai riscar a apatita. Aqui, eles dois aqui, ó. Então, você já sabe que aquele mineral, ele tem uma dureza menor do que 5. E a gente vai ter outros elementos que vão poder ajudar. Vocês vão ter a porcelana, um canivete, um prego. Aí você vai conseguindo balizar ali, ó. Ele é mais duro do que a fluorita, mas ele risca a porcelana, ele não risca o prego. Aí você vai balizando ali, vai ó, a dureza desse mineral aqui é 2. Pronto, puf. Então, aí você vai abrir lá, na hora do seu guiazinho dando, e vai dizer, ó, dureza tanto, densidade que a gente vai ver ainda tanto, a cor é essa, o brilho é essa. Então, o mineral é esse. Aí, normalmente, você vai lá e erra. A primeira, a segunda, a terceira vez, vocês vão errar, vão se embolar um pouquinho. Mas depois, com o tempo, vocês pegam. Não se preocupe, não tem que acertar tudo de vez, não. Na primeira, o fogo do calor, não. Vai errar, com o tempo, vocês vão pegando a manha e vão identificando bem rapidinho. Vai errar no começo, pode ficar tranquilo. Depois, vai melhorando. Enquanto eu vou tomar aqui um cafezinho. Uma propriedade que está um pouco ligada a essa parte da dureza seria o risco ou traço. Ajuda muito também porque alguns minerais você consegue só diferenciar a partir do traço. Por quê? Porque você vai pegar lá um pedacinho, normalmente o seu professor vai te dar, uma porcelana, normalmente essa porcelana você vai usar a parte de trás, do azulejo ali, porque aquela parte polida não serve, você vai pegar aquela parte de trás ali, que é um pouquinho mais áspera. Aí você vai pegar, passar o seu mineral.
Às vezes, os minerais, eles não têm a sua cor representada ali no traço. Alguns minerais, eles têm o traço diferente da sua cor. Por exemplo, aqui, ó, a hematita. A hematita, ela tem o traço vermelho, a limonita o traço amarelo. Achei aqui na pirita, ela tem uma cor amarelo pálido, mas o seu traço é cinza. O cinábrio, ele tem essa cor cinza azulada, mas o traço dele, ele é esse marrom escuro. Então, uma coisa que vocês têm aqui também, chegou ali, estou com dúvida, pega ali o pedacinho da porcelana e risca. Vocês vão ver a cor do traço. Também é uma propriedade bem importante, que na hora ali da dúvida, já que também você já consegue matar alguns minerais só por essa cor. A clivagem, outra propriedade que é batata para você conseguir matar a sua identificação do mineral. Vocês têm que imaginar o seguinte, quando estiver pensando em clivagem. Você tem lá um bloco de mineral grande. Imagina aí, por exemplo, isso aqui. É um mineral. A clivagem quer dizer o seguinte, que ele, na hora da sua cristalização, ele vai cristalizar com seus hábitos, bonitinho, os minerais, e a clivagem vai ser a forma com que esse mineral ele se quebra e se parte, só que naturalmente. Não é você chegar, pegar um martelo, passar um carro em cima, não. Aí não é clivagem, aí, paciência, o mineral já quebrou, ele já partiu. Você vai pegar, tirou ali com a mão, às vezes com um pouquinho ali, só do martelo, aí você consegue ver a forma como esse mineral ele se parte. A clivagem, ela é formada ali a partir das zonas de fraquezas químicas, das ligações químicas desses minerais. Então, por exemplo, eles vão sempre formar ali as suas clivagens de acordo com os seus hábitos cristalinos. Isso é a forma como esse mineral se parte naturalmente, e normalmente essa clivagem é formada em faces bem polidas, bem definidas. Como, por exemplo, a clivagem num plano único, em uma única direção. A gente tem, por exemplo, a muscovita, são as micas, aqueles minerais que você vai tirando com o dedo, assim, ou com a folha. Você tirou aqui e vai puxando a folha. O menino gosta de ficar quebrando a folha ali com a unha, esfacelando na aula, quebrando a mica do professor, que aí depois ele não vai ter outra. Isso aí vocês vão ver muito. Dois planos, duas direções, o feldspato. 3 direções, nosso mineral bem falado aqui, a halita, sempre vai formar ali aquela coisa cúbica, quadradinha. E a calcita também vão ter 3 direções de clivagem. Aí a gente tem um pouquinho a diferença, que a halita ela é formada ali com um cubo bonitinho, e a calcita ela é formada com um cubo meio deitado, assim, que a gente vai poder ver já a parte do hábito cristalino. Nós temos também aqui a fratura. A fratura só é a forma com que esse mineral, diferente da clivagem, é como você seria uma coisa assim não tão natural, não está muito relacionada com essas ligações químicas. Por exemplo, uma coisa que a gente vai ver bastante, vocês vão ver também, é que, vamos dizer que o quartzo com clivagem conchoidal, não, quartzo não tem clivagem. A fratura forma conchoidal. Tá vendo aqui, ó? Vocês vão ver. Quando eles vão formar assim, pequenas conchas na parte que ele é quebrado ali, quando você vai chegar lá, mete o martelo no canto, ele vai estar formando essas conchas, essas formas um pouquinho mais abalauadas. Tem a fratura em forma de asbesto, ou a fratura fibrosa do asbesto, que a gente nem tem mais hoje em dia, que era formada aquelas telhas. Você tem a fratura irregular da turmalina. Então, trouxe isso aqui para vocês terem a noção que a clivagem é a forma natural, bem definida, com que o mineral se quebra, e a fratura seria ao longo dessas superfícies irregulares. Uma coisa que a gente tem característica seria a clivagem bonitinha da calcita ali, cubinho, ali você vê ali 3 direções, beleza, filé. Aí você tem a clivagem do quartzo, aquela coisa conchoidal, quebrada ali. Isso aí é como se fosse uma coisa mais forçada, entendeu? Então, para a gente ter um pouquinho essa diferença. Que já vai chegar para a gente aqui no hábito cristalino, que é como essa aparência externa desse mineral, como ele é formado. Se o mineral vai se cristalizar bonitinho ali, na sua caixinha, ó, puf, puf, cresci aqui, ó, estou crescendo beleza, ninguém está me incomodando, eu cresci com minhas faces bem definidas. Como é que ele seria? Aí você teria esses 7 hábitos cristalinos, que são os fundamentais, onde você teria o cúbico, o sistema cristalino cúbico aqui, ele vai crescer com
as medidas aqui, ó, igual uma caixinha de sapato lá, bonitinha. Caixinha de sapato não, né? Caixinha de sapato seria um tetragonal. Mas a gente tem aqui, ó, o cúbico, A, B e C, o dado lá que o pessoal jogava RPG, quem jogou RPG sabe. Aí você tem esses ângulos aqui internos, são todos iguais a 90, então é um quadradinho bonitinho ali, ó. Você tem, por exemplo, a galena. A galena, quando ela, a sua clivagem, ela vai formar ali, ó, bonitinho, vários cristais cúbicos, todo bonitinho, arrumadinho. A gente tem também aqui o hexagonal. Você tem, ó, as medidas aqui, o lado A, essa base, e você tem aqui a altura, um pouco diferente, você forma 6 lados. Você vai ter esses ângulos internos aqui, o somatório igual a 90, e esse ângulozinho aqui maior, igual a 120. O tetragonal que eu falei com vocês, que seria como se fosse uma caixa de sapato, ele tem a base um quadrado, aqui com essas medidas iguais. A sua altura seria esse eixo aqui, o C, ele é um pouco maior, mas mesmo assim você tem os ângulos internos todos aqui iguais a 90. Aí aqui, ó, a da calcita, o romboédrico, que é o sistema cúbico quando você dá esse empurrão, dá uma entortadinha. Então, você tem todas essas medidas aqui iguais, todo mundo aqui igual, A igual a A, só que esses ângulos aqui, eles não são esses dois aqui de baixo, são iguais a 90, mas ele dá uma inclinadinha, ele vai estar aqui diferente de 90. E aí a gente vem aqui para os outros. Seria o sistema aqui ortorrômbico, tudo diferente, seria um prédio. Isso aqui, ó. Então, aqui, se a gente conseguir imaginar um prédio e ele entortando, caindo, a gente consegue ver a evolução desse aqui, sendo do ortorrômbico, passando pelo monoclínico e indo para o triclínico. O ortorrômbico, você tem tudo diferente aqui, essas medidas, o A, o B e o C, diferente, mas os ângulos são iguais a 90. Então, você tem lá o seu prédio. Aí, teve um terremoto. O prédio deu uma empenada. Então, o prédio começou a cair aqui, ó. Então, esse ângulo já foi diferente de 90, aqui diferente de 90. Aí, o terremoto evoluiu, puf! Aí, ele entortou no seu eixo. Então, você tem aqui agora que ele inclinou e ainda deu uma entortada. É tipo um armário velho quando você faz mudança. Aqui você comprou o armário, ele está bonito, aqui o armário já nem fecha mais a porta. Porque armário, hoje em dia, você tem que comprar e largar lá. Porque se você transportar, ele vai ficar aqui. Ele sai do ortorrômbico e vai para o triclínico. Então, isso aí, essa propriedade é como você consegue enxergar os minerais. Eles vão estar ali, ó, nessas formas bonitinhas. Claro que o mineral, na hora que você vai identificar na vida real, dificilmente ele vai estar tão bonitinho assim. Mas você sempre acaba encontrando ali um exemplar que vai estar formando algumas faces, e você consegue enxergar e extrair aquela informação, e aí você chega até a identificar um mineral. Agora, por exemplo, uma coisa que é importante a gente dizer aqui, uma mesma espécie mineral pode ter diferentes hábitos, e diferentes espécies podem possuir o mesmo hábito. Então, por exemplo, essa aqui, mais de um mineral, vai ter essa forma cúbica. Essa forma aqui não é exclusiva da halita, por exemplo. Eu já disse aqui a galena, e tem uma série de outros minerais que vão cristalizar nessas formas. E o mesmo mineral também pode apresentar hábitos diferentes. Uma coisa que é bem específica, que a gente pode ter bem característica, seria a calcita. A gente tem aqui essa forma bonitinha, aqui é o quadradinho. Aí a gente já pode ter aqui essa forma tipo um queijo frescal, aqui um queijo Minas. Aqui a gente já pode ter esse outro tipo de formação, com essas bipirâmides aqui, uma pirâmide de cima, uma pirâmide de baixo. E aqui a gente tem essa forma aqui, botoiodral. Então isso quer dizer o quê? Esses cristais de calcita foram formados em ambientes diferentes. Aqui você tem a calcita bonitinha, cresceu ali, um ambiente filé, tranquilo, estou crescendo aqui, ó. Aqui não, aqui ela cresceu rápido, estava se dissolvendo na caverna, rapaz, dissolvi, agora eu tenho que depositar, e depositou. Aí ali ficou. Aí cada tipo de ambiente pode ser que dê origem a um hábito cristalino diferente. Vou aqui beber uma aguinha para voltar. Então, a gente tem aqui também um hábito cristalino aqui, por exemplo, da mica, que tem um hábito foliáceo, micáceo, que é esse hábito aqui, ó, na sua clivagem, ele começa aqui a soltar essas folhas. É uma característica das micas. As micas, elas sempre
vão ter essa forma. Chegou no campo, chegou no laboratório, meteu o dedo, começou a soltar a folhinha, é mica. Aí você vai ter vários tipos de mica. Vai ter a mica marrom, a mica branca, mica laranja, mica roxa. Vai ter um bocado de mica aí para vocês aprenderem. Tem o hábito lamelar ou laminar. Por exemplo, vocês têm aqui a hematita. A hematita, quando ela se forma, se cristaliza no ambiente de muita pressão, comprimida ali, tipo uma zona de cisalhamento. Então, ela vai tender a formar ali, ó, se apertar, então ela vai cristalizar ali, ó, só nas folhas ali. Forma um negócio muito bonitinho ali, ó. Dá esse mineral aí, que seria a especularita. É uma hematita, mas ela possui essa forma. É a forma tabulada, cianita, forma tipo ela possui duas direções, ela forma tipo um chicletezinho Trident ali, ó. Vai ter aquela coisa bonitinha ali, aquela forma alongada, uma chapinha ali. Tem um hábito aqui acicular, que ele é formado o rutilo, quando ele cresce dentro do quartzo, ele é muito comum na região da Chapada. Isso aqui é o rutilo, o mineral de titânio, ele forma essas agulhas. Estão vendo aqui, ó? Essas agulhas um pouco douradas. Que ele é muito comum, às vezes em vídeos mais tardios, e tem muito garimpo de quartzo rutilado na região da Chapada Diamantina. Bem bonito. Essa aqui é as formas da rosa do deserto, a gipsita, que ela é formada num ambiente muito seco. Então ela tende a formar essas lamelas aqui, que vai formar um mineral tipo uma rosa do deserto, também bem bonito. É uma boa mostra de se ter cuidado, que isso quebra. Um aluno meu já quebrou e tinha uma rosa do deserto bonitinha, toda bem formada que eu ganhei, e agora eu tenho duas, que ela quebrou no meio assim. Deu uma raiva miserável, mas estamos aí. Tem esse hábito dentrístico que é muito característico, informações de rochas sedimentares. Vocês estão vendo aqui, ó, essas coisinhas aqui, ó, esses caminhozinhos, essas drenagens que são formadas dentro da rocha. Aqui, ó, foi formada, por exemplo, bem lá dos gregos, dendron, que parece um hábito como se fosse uma samambaia. A pessoa, o que é isso aqui, rapaz? Não sei o que é. Lá. Isso é um fóssil de samambaia. Não é. Isso aqui é um manganês, que ele é muito fininho. Quando ele está sendo formado, ele vai entrando ali, ó, nesses interstícios, essas camadas, entre uma camada sedimentar e outra, e ele vai se espalhando. Ele vai formando como se fossem essas microdrenagens. Então é um negócio muito bonito. Tem também na região da Chapada Diamantina essa formação desses dendros aqui, esses nitríticos. É um negócio muito bonito, mas não é fóssil de samambaia, ele é manganês nitrítico. Tem esse hábito botrioidal, que ele é formado muito comum com limonita, minério de ferro. Quando você está formando ali coisas, ambiente muito quente, ele aparece como se fosse uma fervida também. Você tem esse tipo de formação, também formado na limonita, aí já é um outro esquema. Ele é formado como se fosse um ambiente pantanoso. Então você tem essa formação aqui, botrioidal. Então, você pode ter, por exemplo, o minério de ferro, a limonita, com esse hábito, bem formadinho aqui, de caixa de uva, formado num ambiente pantanoso. E você tem também aqui a hematita formada nesse hábito, também, da mesma forma, só que formada por altas temperaturas. E agora a gente vai chegando aqui, já no nosso, quase terminando nossas características de identificação, que é a densidade. A densidade, ela é muito comparada, por exemplo, com a água. Você vai lá, pegou sua água a 4 graus, ela vai ter o volume. Muitas propriedades que a gente tem na física, ela é balizada, ela é criada a partir daquele volume de água. Metro quadrado, metro cúbico, decímetro, tudo ele é formado comparado ao pessoal que estudou isso muito lá atrás, antigamente, lá o pessoal que estudava os filósofos, com relação à água a 4 graus. Então, por exemplo, você pegou aqui uma garrafa 4 graus aqui de água. Aí você vai lá, pegou, por exemplo, a galena, que é um mineral de alta densidade, peso. Então, quantas vezes pegar aqui essa garrafinha de água, ela vai dar o peso de uma garrafa com galena. Então, o balizamento é esse. Então, a partir daí que você consegue ver a densidade, quantas vezes um volume de mineral ele é mais pesado que o mesmo volume de água. Aquela velha história. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo?
Então, cara, com 1 quilo de algodão, você vai ter aqui um volume, um fardo, tamanho desse quarto aqui, mais 1 quilo de galena, vai estar aqui todo o seu peso concentrado aqui, um pedacinho bem pequenininho. Isso é a densidade, ela é quantas vezes aquela mesma peso de mineral vai ocupar no espaço. Por exemplo, aqui, a galena, 7,6, então ela daria com a água 4 graus. 7 garrafas, 6, uma garrafinha menor aqui. O ouro, 19,3, então você vai ter 19 garrafas de água e um copinho aqui. Uf. Então, a densidade ela é uma propriedade medida com essa relação ao volume comparado com a água. E aí você tem aqui algumas características que você tem que estar atento na hora que for medir a sua densidade. Você consegue medir essa densidade dos minerais em laboratório. Claro que às vezes não chega tão perto, mas, por exemplo, densidade do quartzo 2,65, de cabeça, densidade bem comum. Você vai lá medir do 2,8, mas tudo ali está lhe dizendo que é um quartzo. Aí você deu 2,8, não, talvez a amostra tenha um pouquinho de pureza no meio, então, mas ela vai estar bem próximo. Então, mas considerações que a gente tem que ter quando estiver medindo a densidade nos laboratórios. O mineral tem que ser puro, que ele nunca é tão fácil de conseguir. Na natureza você tem inclusões, você tem outros contaminantes no meio. Ele deve ser compacto, ele não está apresentando cavidade, densidade para poder formar água, entrar água na hora que você estiver medindo lá na sua balança. Então, ele teria que ser compacto, senão você vai dar uma influência na densidade. E ele não pode estar alterado. Lembra que eu falei com vocês lá das capas de alteração na cor? Então, pegou aquela envoltória ali de alteração, você vai lá, passa, limpa, né, com escovinha ali, beleza, puf. Aí você já pode medir a sua densidade normalmente no laboratório. Aí você vai ter aqui, por exemplo, a casterita, mineral de alta densidade, de 6,8 a 7,1, e o quartzo, mineral bem comum, que vai ter uma densidade em torno de 2,65. Pode ter uma variação, pode ter uma inclusão de algum mineral aqui, beleza. Aí agora a gente vai chegar na parte dos minerais formadores de rocha. Você pode ter aqui os silicatos, que são os mais abundantes na crosta terrestre, são formados pela combinação de silício e oxigênio, os tetraedros. Eles são uma combinação desses tetraedros com outros minerais químicos que vão formar outros grupos subgrupos dentro do grupo dos silicatos, o grupo maior. Nós temos os carbonatos, que são formados de carbono e oxigênio, com uma ligação, por exemplo, com CO3, vai ter o cálcio com CO3, vai dar a calcita, que é CaCO3. Você vai ter os óxidos, que não está ligado ao oxigênio, por exemplo, a hematita. Vão ter os sulfetos, ligação do enxofre com outros elementos químicos, e os sulfatos, ligação do ânion SO4 com o cálcio, por exemplo. Aqui a gente tem os minerais mais abundantes. Como eu falei com vocês, o tetraedro seria um átomo de silício ligado com 4 de oxigênio. Então, se você pegar aqui a evolução dentro do grupo dos silicatos, você teria, por exemplo, um primeiro grupo formado como se fosse a olivina, algum elemento químico formado dessa forma mais simples, e com a evolução você vai aumentando a quantidade de sílica, diminuindo o número de oxigênios. Por exemplo, o último mineral a ser formado dentro do grupo dos silicatos seria o quartzo, que a sua fórmula é SiO2. E aí vamos trazer para vocês aqui como seria esses minerais formando rochas. Se você, por exemplo, pegar uma rocha rica em olivina, ela vai ser um donito. Olha a forma da olivina aqui. Se você pegar uma rocha rica em piroxênio, aqui como exemplo a estatita, você vai ter um piroxenito. E esse nome ito aí no final é o quê? Isso é uma denominação de rocha. Por exemplo, se você tem uma biotita, uma rocha, essa rocha não necessariamente tem que ser só dela, só desse mineral. Mas, por exemplo, se tiver uma rocha que tem uma quantidade muito grande, anômala de biotita, essa rocha vai ser um biotitito. Se tiver muito quartzo, um quartzito. Se é uma rocha muito rica em chocolate, chocolatito. E aí você vai pegar o seu sufixo ito ali e vai colocar naquele nome da rocha, por exemplo. Outra coisa, Nescalito. E assim vai.
Hornblenda, que é um anfibólio, vai ser um fibolito. E aí você tem aqui essa fórmula enorme aqui da Hornblenda, que não tem como gravar. A microclina, ela vai, com uma rocha formada com muita microclina, vai ser o quê? Um cianito. Olha a biotita aqui, ó. Essa fórmula também aqui, maravilhosa para o cara gravar. Então, você tem aqui, ó, a biotita, formando com o quartzo e a microclina, feldspato, você vai estar formando os granitos. Então, essa aqui são os arranjos que podem estar se formando para você dar origem a uma rocha. Os carbonatos vão estar formando, por exemplo, aqui, uma dolomita. Os óxidos vão estar normalmente ocorrendo como acessórios nas rochas. Você tem aqui o rutilo, por exemplo, formando aqui aquelas agulhas. Olha o mineral aqui que Vitinho explora, a bornita. E aqui são sulfatos, aqui é a gipsita. Aqui o estagiário errou o nome aqui, mas o estagiário sou eu mesmo aqui. Então, meus caros, esse aqui é o que eu queria trazer para vocês, um pouquinho sobre essa parte de introdução, a mineralogia macroscópica. Nosso café com o Diego, muito obrigado. E aí, bora perguntar, estou vendo aqui que tem algumas perguntas, e aí vamos ver com o que a gente desenrola com vocês aí. O Marcos, que estava aqui, acho que ele deu uma saída, mas vamos lá. Voltei. Me ouvem? Ah, pronto. Eu estava aqui já, estava fuçando já. Tava aqui só na intoca, assistindo a sua aula e dando risada. Ah, deve ter dado para tirar um cochilo aí, né? Jamais. Ah. Então, tivemos aqui algumas perguntas. Uma eu já coloquei aqui, que foi da Débora Passos. Professor, tem alguma possibilidade de existir minerais tóxicos? Rapaz, tem. Por exemplo, alguns casos que são bem assim, discutidos na literatura, por exemplo, o asbesto. Por exemplo, quem tem, na minha geração, mais ou menos de 30 anos, aquelas telhas de Eternit, antigas no colégio, elas são ricas em minerais cancerígenos. Então, por ele ter aqueles hábitos fibrosos, bonitinho, e ele formar um certo isolante térmico, aquilo o pessoal botava no telhado das escolas, aquilo começava a dissolver e contaminava o pulmão do povo. Então, aquilo ali é cancerígeno. A gente tem também a galena, que é um mineral de chumbo. O que, por exemplo, ocorreu que o chumbo, para quem é da Bahia, conhece ali na região do central da Bahia, Boquira, tinha uma mina de chumbo. Aí o chumbo ele era extraído em Boquira e ele era beneficiado em Santa Amaro. Aí, beleza. Então, você extraiu o minério, tem problema em Boquira, claro. Tem problema em Boquira, o mineral que ficou em suspensão, uma parte do chumbo contaminando o telhado das casas e permaneceu até hoje. Só que o barril, ele foi todo transferido para Santo Amaro. Então, quando, eu acho que foi em 92, se não me engano, não lembro agora a data certa, essa mina fechou, então parou o beneficiamento do mineral de chumbo da galena, em Santa Amaro. O pessoal pegou o rejeito desse beneficiamento e começou a construir casa. Pegaram aquele rejeito e começou a botar nas casas para fazer de base. E aquilo ali, com o passar do tempo, aquele chumbo já concentrado ali, aí ali você tem uma incidência de câncer muito grande naquela região de Santo Amaro. É um caso bem característico, esse caso ele é bem estudado hoje em dia na geologia médica. Então, para que serve? Você tem que usar o conhecimento geológico, não só para poder extrair o minério, chego lá, construir o celular, a casa, beleza. Você tem que usar também esse conhecimento geológico para poder evitar esses casos. E isso está começando só agora, uma coisa muito nova, sei lá. Eu conheço geologia médica tem uns 10, 12 anos, isso começando. Então, ainda tem que se avançar muito ainda nessa parte de minerais tóxicos, a toxicidade, os elementos químicos que compõem os minerais, e como isso é registrado na sociedade. Vai ter câncer, problemas neurológicos, você vai ter uma série de problemas que as pessoas só estão começando a ficar atentas agora. Bem, Posso meter o bedelho? deve.
Não, só complementando aqui a pergunta da Débora, e é o que o Diego já comentou, falou do asbesto, que inclusive é considerado um dos materiais mais tóxicos do mundo. Para quem não sabe o que é o asbesto, ele foi muito utilizado, por exemplo, na fabricação daquelas telhas de Eternit, que antigamente se usava bastante em galpões, etc. Esse asbesto ou amianto, ele era muito utilizado na fabricação desses materiais. E durante o processo de fabricação, isso, quando inalado pelas pessoas, causava sérios problemas nos pulmões e em outros órgãos. Além da galena que o Diego comentou, a gente tem o cinábrio, que é um mineral que tem mercúrio na sua composição, e como todos sabem, o mercúrio ele é tóxico, e o cinábrio, quando ele oxida, ele gera dois compostos, e esses dois compostos podem causar sérios problemas também à saúde, das pessoas. Um que é tóxico e muita gente não sabe é o quartzo, porque o quartzo, quando ele entra no processo industrial, o pó do quartzo, aquela sílica sinalada, pode gerar também graves problemas crônicos às pessoas. Então, a toxicidade, ela está relacionada aos elementos químicos que compõem os minerais. Então, você tem elementos químicos que são tóxicos, muito provavelmente aqueles minerais, aquelas substâncias, quando desagregadas do mineral em si, pode vir a causar problemas de saúde nas pessoas. Algo mais, Diego? Não, complementou lindamente. Uma outra pergunta aqui do João Vitor, para você aí. Por que grafite e diamante, apesar de terem a mesma composição química, têm características físicas tão diferentes? João Arifa, somente pela pressão. É como é o arranjo cristalino desses minerais. Por exemplo, os dois são formados de carbono, só carbono puro. Tá lá, o Czinho. Se você tem essa formação, vou dizer aqui bem assim, separando os ambientes tectônicos aqui, bem simples. Se você for formado com baixa pressão, sem muita pressão e temperatura, você está formando ali a grafita. A grafita, ela está sendo formada no leito de rio, aqui na superfície. Agora, se você pegar esse carbono, no processo de subducção, ele vem aqui e está aqui na placa. Aí, ele entra em subducção, ele é levado lá para as zonas de alta pressão, alta temperatura. Aí você vem, a rocha que traz, que é o kimberlito, jogou ele aqui na superfície. Aquele carbono estava apertado, ó, ali, alta pressão, temperatura. Ali, ele é formado num outro arranjo cristalino, no outro hábito, e aí ele é formado o diamante. Então, ele vai ter aquela característica. Inclusive, você encontra diamantes que não são tão puros assim, não tem tanto valor, por inclusões de grafita. Às vezes você pega o diamante, aí você tem lá uns fiozinhos pretinhos assim de grafite. Aí aquilo ali é a grafita ainda que não foi transformada, ou já estava sendo transformado o diamante sendo transformado em grafita. É somente o arranjo cristalino. Você tem também a formação de diamante artificial, que é muito utilizado na indústria do petróleo, a formação daquelas brocas, por ele ser um mineral de muita dureza, você coloca na broca e ele vai ajudando a moer a sua amostra e você consegue atingir maiores profundidades. Claro que a Petrobras não vai pegar diamante bonitinho e vai botar na broca lá para ser acabado. Aí, com os avanços da tecnologia, você já tem hoje em dia a geração dessas brocas com diamantes artificiais. Aqui, o nosso chefe aqui, Lucas Souza, contribuindo aqui com relação aos minerais tóxicos, né? O quartzo causava muita doença pulmonar que chamavam de silicose. Isso, silicose. O pessoal que trabalhava nos garimpos, começa a entrar aquela sílica dentro dos pulmões, vai respirando, o pulmão do garimpeiro ficava duro. Ele não conseguia ter amplitude para respirar muito bem. Aí era a silicose. Exatamente. Pessoal, enquanto a gente for dando aqui agora alguns informes, se vocês tiverem mais dúvidas, é só irem lançando aqui no chat que a gente vai respondendo, certo? Diego, eu tenho uma informação aqui para te dar. Opa! E a gente atingiu 1.000 seguidores lá no Instagram.
certo? Acho que eu vou falar em nome do grupo, e depois você também fala, né? A gente agradece, assim, de coração, todos esses 1.000 seguidores. Deixa eu tirar aqui, esses 1.000 seguidores. E a gente teve uma ideia, que agora o Diego vai comentar qual foi essa ideia, que inclusive a gente comentou nos stories do Instagram, que a gente tinha uma informação para dar para vocês aqui. E uma vez que a gente atingiu esses 1.000 ao longo dessa live, então ela vai acontecer. Vai lá, Diego. Então, meu povo, muito obrigado. Isso aí, a gente chegou nos 1.000 seguidores, mas não seria sem vocês, né? Que somos só 3 e não vai dar 1.000 nunca. E aí essa contribuição de vocês, compartilhando, passando informações, então a gente agora é o momento de a gente retribuir um pouquinho toda essa dedicação que vocês têm. E a gente decidiu sortear 2 livros que o nosso caríssimo, ilustríssimo professor Lucas Souza está doando a sua coleção. Não se preocupe, esse livro não é arriscado, esse livro não é bagunçado, esses livros estão... Ainda estão no plástico. Ainda estão plastificados. Então, vão ser 2 livros, Mineralogia Óptica, que é a parte microscópica, vocês vão ter ali algumas dicas de identificação. Esse livro, para quem usa muito o site da Unesp, ele tem várias dicas. E o outro livro de cristalografia. Então, as regras elas vão estar no nosso perfil. As inscrições começam amanhã e o sorteio é segunda, não é, meu caro senhor? Não sei quem é o CEO, acho que o CEO é Lucas, que ele não está aqui, né? O estagiário fala aqui por ele. Amanhã a gente vai estar divulgando lá no Instagram a foto oficial do sorteio, com as regras para participação, e a gente vai deixar aberto até o domingo, e na segunda-feira a gente vai realizar o sorteio ao vivo lá na plataforma do Instagram, certo? A gente vai abrir uma live lá, e a gente vai realizar o sorteio ao vivo, certo? Já adianto, quem já estiver assistindo aqui a live, sigam todas as regras do sorteio à risca, porque a gente vai conferir regra por regra. Se o sorteado não tiver seguido todas as regras, logicamente será anulado e um novo sorteio será realizado, certo? E aí, só para complementar aqui com relação aos livros, tem a parte da microscopia, que é a parte da mineralogia óptica, e a parte macro, que é a parte da cristalografia. Então, para quem curte mineralogia e quem gosta de mineralogia, são 2 livros excelentes. Eu, particularmente, tenho os 2, inclusive uso literalmente livro de cabeceira para mim, certo? Esses livros de mineralogia. São muito bons, bem acessível a leitura, não tem nada de bicho de 7 cabeças, tanto para quem está começando, como para quem já conhece a mineralogia, é muito utilizado como base, certo? Então, eu indico 100% esses 2 livros. Diego? É isso, os livros são bons e uma coisa que é sempre... não quero livro não, vou ler PDF. Rapaz, esse livro é outra coisa. Você não fica com a sua vista cansada, você risca, você olha, confere, não precisa de internet. Eu também uso livro ainda e eu acho que, infelizmente, ou felizmente também, né, não tem comparação. Sigam as regras, porque é rudo, mas não é bagunça não, viu? A gente vai conferir um por um, viu, galera? Então, a gente não vai deixar passar nada, certo? Mais alguma coisa, Diego? Não, só isso mesmo. Acho que por hoje tá bom, né? Não, vamos... Nossas caras agora. É. Então, pode começar a despedir da galera que a gente fecha a live. Pronto, meu povo, muito obrigado pela atenção dispensada aí nessas 1 hora e 11 minutos. A gente vai estar fazendo outras. A gente já acabou um pouquinho a novidade, né, de live, mas a gente vai continuar mantendo depois da pandemia, essa quarentena. Tem sido bem legal a situação. Vão lá, sigam a gente, digam o que vocês querem que a gente fale. Acho que é importante esse feedback de vocês, que não adianta a gente ficar aqui só falando o que a gente quer e vocês não gostando. Então, obrigado, continuem se cuidando, cuidem um dos outros e fiquem bem. E agora cola na tela e gruda no fone. É isso aí. Feedback é sempre importante de vocês, certo?
Como o Diego falou, não adianta a gente escolher os temas e ficar aqui falando e vocês, alguns não gostando. Então, utilizem as plataformas YouTube, Spotify, Instagram, entre em contato com a gente. Quem nos conhece sabe que a gente está sempre resenhando, sempre comentando, sempre respondendo, certo? Então, essa troca de ideias é muito importante. Façam isso, que a gente traz esse material que vocês querem e a gente bota aqui em discussão e a gente vai discutindo como a gente tem feito em todas as lives, seja por aqui, seja pelo Instagram, certo? Então, já vou me despedir aqui, porque quem manda hoje aqui é Diego. Não, rapidinho, só agora esse galera que está comentando aí também, porque eu te esqueci de comentar, seu Luiz Carlos Fernandes aí, uma chuva de diamantes em Plutão. Caríssimo ilustre. Não, aí essa aí eu acho que eu vou dedicar a você, que é mais situado nas planetologias. Eu? Então, com relação a chuva de outros elementos que não seja água, que nem ocorre aqui, a gente tem chuvas de metano, chuvas de ferro líquido, chuvas de diamante. Isso aí está relacionado a quê? Está relacionado às condições atmosféricas de cada ambiente. Então, você tem condições atmosféricas que permitam a cristalização de diamantes na atmosfera, ou seja, pressão e temperatura, vai cristalizar diamante. Então, a gente sabe, por estudos que a gente faz aqui no nosso planeta, que para que a gente tenha diamante, a gente precisa ter altas pressões e altas temperaturas. Então, a gente já associa, a gente já faz esse link, se em algum planeta ou em algum outro corpo celeste existe a chuva de diamantes, então a gente sabe que tem uma diferença de pressão e temperatura muito maior do que as condições atmosféricas que existem aqui no nosso planeta. Isso vale para chuva de ferro líquido, chuva de metano e por aí vai. Então, cada tipo de chuva está relacionado às condições atmosféricas e planetárias de cada corpo celeste. Certo, Diego? Com certeza, eu não falaria de melhor forma. Já sabendo que você conhece todo o assunto, né? A gente não sabe tudo de tudo. Então, tem que saber falar aqui, ó, Marcos sabe mais, vai lá, brilhe, faça seu nome. Aqui, ó, já estão pedindo aqui live sobre mapeamento geoambiental. Débora, para quem não sabe, é minha aluna, já tem me cobrado isso daqui, então vamos providenciar uma live sobre mapeamento geoambiental para vocês, certo? Pronto, será? Vamos organizar direitinho, a gente faz sim, isso aí não tem problema Vamos organizar e a gente divulga aqui no dia que vai acontecer. Certo, galera? Então, me despeço aqui, deixo aqui agora para Diego terminar nossa live, e um forte abraço a todos vocês. Cadê minha mão? Aqui. E até a próxima. Diegão, valeu, Marcos, tamo junto. Cadê? Aqui, tamo junto, valeu. Fiquem bem. A canequinha. A canequinha. Pronto, aqui um brinde aqui. Tá aqui. Pronto. Pronto. Valeu, galera. Valeu, galera.